Opa, beleza? Júnior Alves aqui e esse é o canal Dev Júnior Alves. Bom, no vídeo de hoje, como prometido, né? Eu quero trazer aqui a minha opinião, né? Depois de um ano de uso aí com o MacBook Air M1, se vale a pena, se não vale, para quem que eu indico, né? Hoje em dia com o M2 aí no mercado já ainda é uma boa opção você comprar um M1 em 2022 e quero responder o máximo dessas dúvidas aí que eu tenho recebido, beleza? Então bora lá, sem mais enrolação. Bom, contexto, né? Eu comprei o meu MacBook Air em 2021, né? Final de 2021. Ele chegou aqui em casa no dia 28 de setembro. Ou seja, tem um pouco mais, né? De um ano. Esse foi o primeiro MacBook novo que eu comprei, né? Na caixa mesmo, na loja e tal. Mas esse é o terceiro que eu estou utilizando, porque antes eu tive um de 2012, depois eu tive um outro de 2013, mas todos foram usados. É, e tenho eles até hoje, inclusive, né? Um tá com meu irmão e outro tá com minha esposa. É, bom, eu trabalho, né, como desenvolvedor de software. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso aqui no meu uso. É, bom, eu sou desenvolvedor de software, desenvolvedor front-end sênior no Luiza Labs, né, atualmente, que é do Magazine Luiza. Bom, no meu dia a dia, explicar um pouco como é que é o meu dia a dia aqui, né, utilizando essa máquina. Bom, eu fico com vários apps rodando ali, né? Então, alguns deles são esses aqui. Então, Chrome, né, dispensável para quem é desenvolvedor ainda mais front-end. VS Code, como editor de código. Docker, tem algumas imagens rodando em Docker. Utilizo também o Insomnia ou o Postman, dependendo da API que eu estiver tendo que consultar. E gerenciamento de banco de dados, né? Ou você pode usar o The Beaver. Eu estou usando atualmente o Beekeeper. Estou curtindo pra caramba ele. E fica a dica até, né? Ele é open source. Bom, Spotify, né? Pra gente ir escutando uma música aí enquanto trabalha. Terminais, eu fico com vários abos de terminais abertos também, tanto no VS Code, o integrado, quanto o separado. Eu estou utilizando o iTurn 2. Bom, para comunicação tem o Discord, Slack. Aí para algumas anotações uso o Notion e o Figma. Então, são algumas das aplicações que ficam. São as principais assim que eu utilizo no meu dia a dia, né, em trabalho. Então, são várias, né? Só o Chrome aqui, várias abas no Chrome, todo mundo sabe que consome bastante memória RAM. Beleza. Para que mais eu estou utilizando ele atualmente, né? Gravação de vídeo, né? Como esse, por exemplo, eu utilizo o OBS para gravar. Para edição de vídeo, geralmente eu utilizo o iMovie, que é gratuito para quem utiliza o Mac. O tempo de uso diário aqui é full time, porque ele é o meu computador principal, né? Eu tenho outro computador de mesa aqui, mas atualmente eu nem estou utilizando ele, estou utilizando só o MacBook mesmo para trabalhar e para tudo, né? Desde de estudo até o trabalho e lazer também, quando eu assistir alguma coisa, né? Navegar na internet, ler alguma coisa, assistir algum vídeo no YouTube. Então eu estou utilizando ele full time. Então, desde o momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir. Bom, como é que tá, né? Como é que o meu MacBook Air M1 ele tá depois de um ano de uso? Bom, bateria. A bateria dele eu posso já afirmar que de longe é uma das coisas mais que me chamaram mais atenção nesse computador, porque é fora do normal. Dura muito tempo, muito mesmo. Eu não acreditava até eu colocar a mão em um e utilizar ele assim o dia inteiro e tipo, vai o dia inteiro de trabalho, com trabalho pesado, né? Como eu mostrei ali, vários apps abertos ali e tal. E aguenta tranquilo. Isso é tranquilo, né? Performance não deixa nada a desejar. A performance dele ainda continua muito boa, né? E pro meu trabalho então tá perfeito assim, ele ainda é muito muito veloz. O teclado eu fiquei um pouco meio preocupado porque os MacBooks antigos que eu utilizei, o teclado era daquele mais alto, né? Tem um perfil mais alto e são muito bons, né? Até hoje eles um teclado perfeito ali, funciona muito bem. Depois de tantos anos de uso, eles funcionam super bem, nunca deram problema. E esses novos aí, os anteriores ao MacBook Air, né? Eles utilizaram aquele teclado borboleta, né? Que deu bastante problema, né? Teve bastante recall
por causa de tecla que prendia e não voltava e tudo mais. Esses teclados aqui desses novos MacBooks, né? São igual, como se fosse aquele Magic Keyboard da Apple, só que dentro do MacBook, né? Então, são muito bons. Eu ainda prefiro os anteriores, porque eles têm um perfil mais alto, né? Então fica a tecla abaixa mais, assim, quando você vai digitar. Mas esses aqui são muito bons também e o acabamento deles é muito bom. E depois de um ano aqui, tá perfeito, nunca tive problema com eles, né? Tela, talvez alguém vai ficar reclamando um pouco, porque, por exemplo, esses MacBooks novos, os Pro, né? M1 Pro, M1 Max, eles têm lá a tela ProMotion, né? E tal, 120 Hz, não sei o que. Mas pra minha utilização, pro meu dia a dia, não faz nenhuma diferença. A tela dele é muito boa, a resolução, nossa, é altíssima. Então não tem nada a reclamar sobre a parte de tela, não. O brilho também, lembrando que o brilho dele também é bem forte. O som dele também, a portabilidade dele, né, porque ele é muito fino, é muito boa. O som dele é muito encorpado. Lógico que você pegar um MacBook Pro, lembrando que ele foi lançado depois, né, que o meu MacBook Air foi lançado, o som deles é melhor, né, e deveria, né, pelo preço, mas o som dele também não deixa nada a desejar. Bom, memória RAM, a do meu, são 8 GB. Lembrando que o MacBook Air M1 ele tem duas opções, né, ou 8 GB de memória RAM ou 16 GB de memória RAM. O meu é o de 8. E eu fiquei um pouco preocupado com isso, um pouco receoso. Tem até outros vídeos no canal falando sobre isso e tal. O problema também que estava causando no SSD. Mas já adianto que corrigiram. Basta atualizar aí o sistema operacional, né, o macOS. Mas pro meu dia a dia, os 8 GB estão sendo assim, suficientes. Mesmo rodando a imagem no dock, mesmo tendo tantas aplicações rodando ao mesmo tempo. Tem o swap, mas você não percebe em momento nenhum, sabe? Não tem lentidão, não tem travamento, não tem nada. Eu não tenho nada a reclamar em termos de performance, bateria, memória RAM, essas coisas desse computador. E a portabilidade dele também, né? Porque é muito fino, muito leve, então é muito prático de carregar se você precisar de viajar, essas coisas. Bom, qual que é o custo-benefício dele, né? Hoje em dia. Porque hoje em dia a gente já tem um M2 no mercado, né? Quando eu comprei o meu, não tinha M2, não tinha M1 Pro, não tinha nada disso. Bom, o M2, ele, pelo alguns relatos que eu já vi na internet, conversando com outras pessoas, ele tem alguns problemas de aquecimento, né? Coisa que o M1 não tem. Então, assim, ele tem um desempenho um pouco melhor, não é tão superior assim ao M1, mas ele tem esse probleminha aí de memória. Fora aquele detalhe também, se você pegar a versão de 256 GB, ele é capado, né? A velocidade dele é reduzida, é pela metade comparado a um M1 com 256, né? É a metade da velocidade. Então tem isso em levar em consideração. Eu já de cara não indico nem seja o M1, nem o M2, que seja de 256, de 256 GB de SSD, porque primeiro que é um espaço muito pequeno, né? Dependendo do seu trabalho, você vai ter que ficar carregando sempre algum HD externo, SSD externo, alguma coisa assim. E também por ser capado, né? Essas versões, todas elas são capadas, tanto do M1, só que não é a velocidade, mas sim a quantidade de GPUs ali, né? Que é a do M1 256. São 7 núcleos de GPU, sendo que a de 512 para cima são 8 GB, né? São 8 núcleos, né, de GPU. Então, eu não indico a versão de 256. Bom, as opções, como eu falei, né, ele só tem as opções de 8 e 16 GB, não compra de 256 de SSD. Se você tiver condições de ir na de 16, perfeito. Se não, vai na de 8 também, que não, cara, você não vai ter problema. Eu fiquei meio receoso, né, porque 8 GB, né, parece que é pouco e, né, se for numa máquina com Windows, com certeza é bem pouco. Mas eu não sei como é que funciona o gerenciamento de memória desses MacBooks novos, aí, desses M1, M2. Mas é surpreendente, assim, ver como que funciona, como que 8 GB dá conta do recado, assim, de forma muito satisfatória. Bom preço. Eu acho que se você encontrar, por exemplo, um de 8 GB 512 de SSD por uns 8 mil, mais ou menos ali, 8.200 para baixo, vale muito a pena. Porque se você for pro mundo Windows ali, você não vai encontrar nenhum que possa competir com ele, assim, nessa faixa de preço, sabe? Por tudo que ele entrega. Bateria, performance, portabilidade e tudo mais. Eu acho que acima disso aí já começa a ficar um pouco mais complicado, porque aí já começa a esbarrar ali, por exemplo,
talvez até no M2, né? Então, por mais que eu não indicaria o M2 hoje, mas assim, se a diferença de preço for muito pequena, putz, aí compensa pegar o M2, né? Bom, pra quem que eu indico, né? Pô, pra quem trabalha com programação. Pra quem trabalha com programação e já programou utilizando um Mac, sabe que é um divisor de águas, né? É muito bom, a experiência é muito boa. Os apps que você tem à sua disposição, o leque de apps é muito bom, são de extrema qualidade. Não que de Windows não seja, né? Mas para trabalhar com programação, eu gostei muito do Mac desde quando eu comecei lá em 2015. Acho que foi 2015 que eu comprei o primeiro Mac. Foi usado, né? Para edição de vídeos, né? Lembrando que, pô, se você fizer edição de vídeo muito pesada, tipo em 8K, muitas camadas ali em 4K e tal, daí talvez compensa você investir um pouco mais e pegar um M1 Pro da vida, que eu acho que é mais negócio. Mas se for assim, mais Full HD, uma outra coisa em 4K, dá conta tranquilamente, sabe? A vantagem do Pro, além disso, né, do MacBook Pro, é a ventoinha também, né? Que como o Air não tem ventoinha, então ele, em alguns momentos, ele pode ele aquecer um pouco mais e acabar perdendo um pouquinho de desempenho por conta disso, né? E para quem puder fazer o investimento, né? Para quem precisa de uma máquina dessa aqui, pode fazer o investimento, com certeza eu indico assim, sem ressalvas. Tá, mas você deveria, né? Você deve comprar o M1? Bom, igual eu comentei, né? A portabilidade dele é muito boa, a bateria é muito bom, o desempenho dele é muito bom, produtividade eu sinto muito mais produtivo utilizando ele. Os 8 ou 16 GB, como eu comentei, se você tiver condições de pegar um 16, vai no 16. Se não, vai no de 8, cara, tá tranquilo. Não pega a versão de 256, que ela é capada, né? Acho que nem se ela tiver com preço muito abaixo, porque tem que estar muito abaixo, meu, tipo, sei lá, uns 3 mil, 4 mil reais de diferença, sabe? Aí talvez até compense, mas fora isso, não vale a pena. E, bom, hoje em dia, se eu fosse comprar novamente agora, em 2022, eu ainda pegaria o M1. Primeiro que ele tá com um preço mais em conta, né, do que o M2, e ele não perde tanto desempenho, não fica tão atrás assim do M2, fora aqueles problemas de aquecimento que eu comentei que o M2 tem, né, o MacBook Air M2. Então, eu ainda assim pegaria, hoje em dia, em 2022, pegaria um MacBook Air M1, certo? Então é isso, pessoal. Espero que tenha respondido aí a maioria das perguntas. Bom, se gostou do vídeo, né? Deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreva no canal. E é isso, beleza? Falou, galera, e até a próxima. Back from the dead.